paz do Senhor a todos. Vamos falar aqui sobre uma das cartas do Apocalipse e nessa oportunidade falaremos hoje sobre a carta enviada à igreja em Éfeso. Esse comentário tem como título Éfeso, a igreja do amor esquecido. O texto áureo encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 5. A verdade prática: se não voltarmos urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso avivamento. A leitura bíblica vamos fazer em Apocalipse, no capítulo 2, versículos do 1 ao 7, que passaremos a ler agora. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçal de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui nós vamos fazer uma interação que diz o seguinte, que uma característica marcante da igreja de Éfeso era a sua intolerância à heresia. Quanto à doutrina, era ortodoxa e implacável. Mas quanto à prática do amor, tornara-se heterodoxa, fria e seca. A carta à igreja dos Éfesos nos ensina que a ortodoxia, uma vez praticada sem amor, esfria e mata a verdadeira espiritualidade. Não podemos, a pretexto de zelar pela verdade, desconsiderar o cultivo de uma profunda espiritualidade, banhada em amor. A nossa mensagem deve tocar mentes e corações. Assim como o Senhor requeriu da igreja de Éfeso, devemos voltar ao primeiro amor e encharcarmos-nos do Evangelho da graça de Deus. Jesus de Nazaré ensinou-nos que devemos ouvir e praticar a sua palavra. Então seremos comparados ao homem que edificou a sua casa na rocha. Mateus 7, 24. Eis o nosso grande desafio: ouvir, aprender e agir segundo as Escrituras. Ortodoxia sem ortopraxia é incompatível com o ensinamento das Escrituras. Ortodoxia é a qualidade de uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino no Antigo e no Novo Testamento. Ortodoxia é também o conjunto de doutrinas providas da Bíblia. Ela está na Bíblia, ela vem da Bíblia e tida como verdadeiras, de conformidade com os credos, concílios e convenções da Igreja. A ortopraxia é o exercício prático a partir de uma profunda reflexão teórica. É a ação feita após a apreensão de um conceito. No caso da fé cristã, é a ação executada segundo a doutrina bíblica, ou ortodoxia, ensinada por Jesus de Nazaré. A ortopraxia
é a ação na ortodoxia. Em toda a Ásia Menor, não havia igreja mais obreira, dinâmica e ortodoxa do que a de Éfeso. O seu preparo teológico era tão sólido que o seu pastor capacitara-se, inclusive, a confrontar os que diziam apóstolos. Está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Éfeso era a igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho, esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. Até o próprio Cristo elogiou os Efésios, né? Os moradores de Éfeso. Eles eram uma referência em toda aquela região. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com Éfeso. Se ela, porém, se dispusesse a resolvê-lo, seria uma igreja perfeita, né? Se a igreja de Éfeso ela se dispusesse a resolver esse grande problema, aí sim ela seria uma igreja perfeita. O evangelho chegou a Éfeso durante a segunda viagem missionária de Paulo. Está em Atos dos Apóstolos 18 e 19. Mas a igreja só viria a florescer entre os Efésios a partir da terceira viagem do apóstolo Paulo. A chegada do reino de Deus a Éfeso foi acompanhada por um grande movimento, por um grande avivamento. Houve batismo com o Espírito Santo, curas divinas e muitas conversões. Muitas conversões. A solidez doutrinária de Éfeso, o preparo bíblico e teológico de Éfeso era singular. Afinal, tiveram o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo. Está no Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 31. Durante 3 anos, Paulo lhe expôs todo o conselho de Deus. Pode haver um curso bíblico mais completo? E a epístola que o apóstolo João lhe enviou, né? Está em Éfeso capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus. Ali foi o ensinamento que Paulo deu à igreja de Éfeso. Um doutorado na palavra de Deus. Uma igreja de ministros excelentes. Além de Paulo, a igreja em Éfeso foi pastoreada também por Timóteo e Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado também por João, o discípulo amado. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência. Que outra igreja executada a de Jerusalém desfrutou de mais privilégios? No entanto, havia um sério problema com a igreja em Éfeso. Sim, havia um sério problema com a igreja em Éfeso. A sua lua de mel com o Senhor, a sua lua de mel com o Senhor Jesus, havia chegado ao fim. E ela não percebera. A igreja em Éfeso não percebeu quando chegou esse fim. Já não se lembrava do amor primeiro e belo. Aquele amor que eles dedicaram ao Cordeiro de Deus. No entanto, não podemos evitar a pergunta. Olha só. Se a igreja de Éfeso, se a igreja em Éfeso, ela foi de fato pastoreada pelo discípulo do amor, como veio a esquecer-se justamente do primeiro amor? Não sei como definir o primeiro amor, mas posso senti-lo. Para mim, é a alegria da salvação que o salmista temia perder quando ele diz no Salmo 51, em versículo 12:
torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Sim, pedir isso é uma grande coisa, é uma grande motivação a voltar ao primeiro amor. Uma igreja que nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição a Deus, como o salmista no Salmo 116, versículo 1, diz que amo o Senhor, amo o Senhor. O primeiro amor é um enlevo que no início fez com que os efésios fizessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O primeiro amor é também a disposição que leva o obreiro semear, num misto de lágrimas e júbilo, a preciosa semente do Evangelho. O Salmo 126, no seu versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Apesar de Éfeso ainda entregar-se denotadamente à obra de Deus, não mais se entregava amorosamente ao Deus da obra. Embora teológica e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento que um dia fez a sulamita palpitar pelo esposo, que está descrito em Cantares 6:3. Diz assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro amor. Urgente. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, é queda espiritual. Semelhante pecado demanda contrição e arrependimento. Por isso o Senhor Jesus insta, junto ao pastor em Éfeso, a que volte de imediato ao primeiro amor. Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso ainda era rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhe esta característica. Em Apocalipse 2:2 ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Assim Jesus fala, dá um conceito à igreja de Éfeso. No entanto, já não praticava as obras que eu havia distinguido no início da fé. O amor que santificara o Senhor Jesus, sim, a igreja em Éfeso era rica em obras e pupérrima em amor. Se as obras sem a fé nada são, o que delas resta sem o amor? Até mesmo o autossacrifício sem amor nada é. Conforme destaca o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 3, ele diz assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não há obra tão elevada como amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Há crentes que se limitam a amar as bênçãos. Há outros que, mesmo sem as bênçãos, amam o abençoador. Que belo exemplo temos em Abacuque, capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Ele diz: porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os seus campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como voltar ao primeiro amor? A resposta vem do próprio Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, versículo 5. A Bíblia exorta-nos a lembrar-nos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. O cristão, infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquele que se esqueceu somente de nossos pecados. A carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 12, está escrito: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Assim diz o Senhor. Não é constrangedor esquecer o nome de um amigo? No entanto, se não formos diligentes, corremos o risco de não lembrar mais nem daquele amigo que é mais chegado que um irmão. Aquele amigo mesmo. Se nós não formos diligentes, até dele nos esqueceremos. Se Éfeso já era rico nas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Nenhuma obra é completa e perfeita sem o amor. É o que poetiza o apóstolo Paulo no 13º capítulo de sua epístola aos Coríntios. Vamos ler ela atentamente, né? Ler essa passagem, vamos meditar nela, para que nela nós possamos aferir o nosso amor, para ver se ainda estamos amando a Cristo como Ele tem de ser amado. Ou será necessário que o próprio Senhor pergunte: amas-me mais do que a este? Essa pergunta Cristo fez em João capítulo 21 e versículo 15. Assim como Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, também devemos nós, como o seu corpo místico, almejar por sua vinda. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Você realmente ama a vinda de Cristo? Em breve ele voltará. Amém? Ora vem o Senhor Jesus. Nisso concluímos que sem amor não pode haver cristianismo. Sua base é o amor primeiro e belo do início de nossa fé. Um amor que jamais deve morrer, mas renovar-se a cada manhã. Se você já não ama a Cristo como antes, arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravem. Voltar ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas ao ardor do início de nossa fé. Lembre-se de onde caiu. Volte imediatamente ao primeiro amor. Rogue ao Pai que o reconduza à sala do banquete onde o noivo está à nossa espera. Cantares, capítulo 2, versículo 4, diz assim: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Amém? Nisso encerramos essa palavra. Agradecemos a todos. Qualquer comentário vocês façam, qualquer divergência, mande-nos para que nós possamos corrigir, porque nós não sabemos tudo. Nós aprendemos uns com os outros. Se eu falei algo
que o irmão ou a irmã diverge, comente, mande um comentário no grupo direcionado a mim, que se eu não puder responder, eu saberei perguntar a quem sabe e responderei aos irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade e a paz do Senhor a todos.